O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna o homem impuro não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, chegamos ao 20º domingo do tempo comum e iniciamos o mês de setembro, dia 1º, e entramos assim no mês da Bíblia. E vale sempre um pouco a pena refletir sobre a Bíblia. Porque essa palavra Bíblia, ela vem do grego biblos, que quer dizer livro. Veja que uma outra palavra, biblioteca, também tem a mesma raiz. E de fato, a Bíblia é uma pequena biblioteca de 73 livros. Mas o que é a Bíblia? Ela é dita a palavra de Deus. Ainda esses dias insistia nisso. A palavra de Deus está na Bíblia e na Sagrada Tradição. O que é a tradição? O ensinamento oral. Então a Bíblia é a palavra de Deus escrita. E a tradição, a palavra de Deus transmitida oralmente. Hoje, muito disso compendiado no catecismo, nos documentos da igreja, nas cartas dos escritores eclesiásticos, né? na patrística, né? Os documentos dos padres da igreja, né? Quem conhece o breviário sabe que existe o ofício das leituras, não é? No qual rezamos 3 salmos ou 3 partes de salmos, depois temos uma leitura da Sagrada Escritura e depois uma leitura da tradição da igreja. Então, a palavra de Deus que foi transmitida oralmente. Isso é importante, porque para pensar nos livros da Escritura, não se pode deixar de pensar numa tradição oral. Né? Como é que se escreveu o livro do Gênesis? Deus lá criou as aves, anota aí, ó. Perde não, hein? Criou as águas, não deixa escapar. Não, ninguém anotou nada, né? Quem é que estava escrevendo lá a criação? Né? Inclusive o homem é criado depois. Né?
como é que pode contar uma história que não estava lá? Qual era o homem que estava quando Deus organizou o caos? Meu, fez as águas, não é isso que diz o livro do Gênesis? Então, como é que sabe disso? Por uma coisa fundamental, chamada revelação. Sagrada Escritura é a revelação de Deus, que inspira outro conceito, o autor humano a escrever aquilo que Deus quer. Então, é por isso que o homem, usando da inteligência também, Deus move a inteligência do escritor sagrado para escrever aquilo que deve escrever. Por isso tem esse conceito, Deus é o grande autor da Bíblia. É um livro sagrado. Por isso, devíamos lê-lo com afinco, né? Quem lê a Bíblia aqui sempre, hein? Tem alguém que lê a Bíblia aqui todo dia? Tá bom, está melhorando. Cada ano melhora um pouquinho. Tem alguém que lê toda semana? Devia mais gente levantar a mão, não estão prestando atenção. Quem lê a Bíblia toda semana? Quem vem na missa está pelo menos ouvindo a palavra de Deus. Então, uma vez na semana, lê a Bíblia. Percebe? Aqui não estamos lendo a Bíblia. Estou aqui explicando o quê? Um pouco da Bíblia, né? Que nós ouvimos. Mas, evidentemente, nós deveríamos ter um propósito de ler em casa a Bíblia, rezar com a Bíblia. Os salmos são oração. O livro dos salmos, portanto, que a liturgia das horas é o quê? Tem o seu núcleo principal na proclamação dos salmos. Os padres rezam laudes, vésperas, tem outros ofícios da leitura, hora média, completas, né? Mas tudo isso sempre iluminado pelos salmos. Então, quem não tem a liturgia das horas, vou pegar um salmo aqui para ler, né? Estou arrependido, vou ler o Salmo 50, né? Quero dar louvor a Deus, vou ler um salmo de louvor, não é? Tem sempre ali uma oração e mesmo a leitura, não é? Meditada da palavra de Deus. Outro ponto importante, a Bíblia não lê ali como estou lendo um livro de romance, que beleza, que história, né? Não. A Bíblia, ela é uma palavra eficaz de Deus. Por isso que você lê a Bíblia hoje, você, puxa, está falando comigo. Né? Quantas vezes, né? Parece que puxa, a leitura de hoje foi para mim, não é? Por quê? Porque ela fala dos grandes valores da nossa vida. Então, a Bíblia importa muito, né? Mas, de onde saiu a Bíblia, hein? Nós sabemos isso tudo aí, Deus revela tal. Mas, por que estão compendiados esses 73 livros, quando existiam outros livros no Antigo Testamento, do próprio povo judeu, como no Novo Testamento, o cristianismo também produziu outros livros, no entanto, não entraram na Sagrada Escritura. Por quê? Quem fez isso? Com que autoridade, podíamos perguntar, não é? Com que autoridade colocou esse livro e rejeitou outros? Com a autoridade dada por Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E essa autoridade foi exercida pelo Papa Dámaso, no final do quarto século, antes do ano 400. Ele compendiou, mandou São Jerônimo para a Terra Santa, e São Jerônimo lá, né, que era um homem penitente, né, e de uma cultura muito grande, não é? Mas um homem de um caráter difícil também, né? Tem gente que diz que se fosse hoje, ele não ia ser canonizado, não, porque é muito forte, né? Mas, imaginem, ele traduziu a Bíblia do hebraico, do aramaico, do grego, para o latim. É a primeira grande tradução da Bíblia, chamada Vulgata. Por que esse nome? Vulgata vem de vulgar, mas não é o vulgar, né? A coisa ruim, não. Vulgar no sentido de popular. Por isso que até hoje se fala, né? Um cientista tem uma obra muito difícil, ele vai e escreve um livro de vulgarização. Um livro para popularizar aquela doutrina, porque talvez para o iniciante é muito difícil, né? Então também em teologia, né? Tem livros de vulgarização, quer dizer, para a pessoa começar a entender, não é? Explicar melhor as coisas. Então ele fez a Vulgata. E o Papa Dámaso aprovou então estes livros e não outros. Houve até uma certa disputa do Papa Dámaso com o São Jerônimo e outros, né? Porque alguns achavam, por exemplo, o livro dos Cânticos, aquilo é uma carta de amor, mas o Papa viu que era um livro inspirado por Deus. E assim seguiu, não é? Houve uma polêmica entre os judeus, não é? Você veja que
quando há a tradução, né, do texto do hebraico, no ano 100, o concílio de Jâmnia dos judeus colocou o texto massorético. O que é isso? São as massoras, são acentos, porque no hebraico original não tem vogal. Mas eles leem certo, tanto que, por exemplo, Jeová é a tradição errada de Javé, porque colocaram as vogais no lugar errado. Então eles fizeram o texto massorético com sinais que ajudam a identificar quais são as vogais que tem que entrar. E quando eles fizeram aquilo, proibiram e rogaram maldições a quem adulterasse o texto bíblico. E sabiam que dali o cristianismo ia espalhar. Por isso eu vejo na leitura de hoje, né? Quando Moisés fala, não acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor Deus que vos prescrevo. Olha aí a leitura bíblica, não é qualquer leitura. Tem que implicar com a própria vida. A leitura da Bíblia não é um livro que eu li, achei muito bonito, mas bota lá na estante, está ótimo. Um livro de estudo, também é um livro de estudo, mas ela ultrapassa tudo isso. Porque a leitura da Bíblia, como diz a própria palavra de Deus, é luz para os meus passos. Ela serve para iluminar a nossa vida, as nossas decisões, que devem nos levar ao reino de Deus. Né? Estamos, né, na caminhada para o reino de Deus. Isso que é o simbolismo hoje. Fizemos a procissão aí, né, de entrada. É o caminho em direção a Deus. Ontem celebrei uma missa de costa, né, igual o seu boneco, descosta, né, lá no centro da cidade, numa capela, que só tinha um altar, aquele lá. Ó. Aqui nós nem temos mais, né? A igreja antiga tem um altar próximo do sacrário, né? No rito antigo, mas, não é? E é o que se falava, a missa verso deum. Hoje ele é versus populus. O padre celebra de frente para o povo. Antigamente celebrava de frente para Deus, de frente para o sacrário, né? Junto com todo o povo. Mudou o Concílio Vaticano II, né? Pode ter suas vantagens, desvantagens, isso gera muita discussão, né? Mas esta caminhada para Deus, que é iluminada pelos ensinamentos que estão na Sagrada Escritura. Por isso aqui o Moisés, falando sério, né? Nada acrescenteis, nada tireis. É um problema de hoje. Tem umas criaturas aí que diz que tem que mudar a Bíblia, né? Uma senhora aí não muito recomendável não, fica dizendo isso. Não, a Bíblia tem que ser mudada. Quem é ela para falar de Bíblia? Tinha que cuidar mais da vida dela. Enfim. E é por isso que é importante a carta de Tiago. Tiago tinha uma visão muito prática, né? E com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e viúvas em suas tribulações e não deixar-se contaminar pelo mundo. Hoje não são só órfãos e viúvas. O São Tiago fala isso porque os órfãos e as viúvas eram os grandes sofredores do Antigo Testamento. Neste tempo, já que o Novo Testamento está começando, mas é ali aquele espírito, né? Porque não havia pensão, né? Não havia nenhum auxílio para a viúva, né? Num mundo agrário, num mundo de trabalho pesado, né? Em que a mulher passava grandes dificuldades, né? Então, se tornar viúva, então, acudir os órfãos e viúvas, né? Por isso também é um pecado que brada ao céu, não é? Oprimir órfãos e viúvas, né? É um pecado que reclama a vingança de Deus e não se deixar contaminar pelo mundo. É isso aí, a palavra de Deus nos ajuda a não sermos contaminados pelo mundo, né? E ela foi integral durante muitos séculos, né? Todas as Bíblias são iguais? Não. Qual a diferença, hein? A Bíblia nossa, da Igreja Católica, é a mesma dos evangélicos? Falta o que lá, hein? Alguns livros, né? 7 livros, não é isso mesmo? 7 livros que não estão na Bíblia evangélica, que vem de uma antiga polêmica já entre os judeus. Havia a Bíblia dos 70, traduzida por 70 sábios, e a Bíblia dos 60, né? A Bíblia dos 70 tem os 73 livros. E a Bíblia dos 60 não tem 7 livros, chamados deuterocanônicos. Então, são protocanônicos, os
66 livros, né? E os outros 7 são chamados deuterocanônicos. Protocanônicos, canonizados primeiros. Deuterocanônicos, canonizados depois, né? Codificados depois. Por quê? Porque para os judeus mais tradicionalistas, aqueles livros não podiam ser reconhecidos porque foram escritos fora da terra de Israel, em outra língua, depois do profeta Esdras. Então são esses elementos que não são substanciais, não são fundamentais, que fizeram essa divisão. Mas o Papa compendiou a Bíblia e ela foi assim até o século XVI. Quando o Brasil foi descoberto, só havia essa Bíblia. A Bíblia cristã era a Bíblia dos 70. E aí surge Lutero, com uma série de polêmicas contra a igreja. Lutero vai fazer com que se percam os sacramentos, né? Ele reconhecia apenas o batismo e a ceia do Senhor. Logo se vê que não é Eucaristia, não é sacramento, né? Então, de verdade, ficou só o batismo, né? E, além disso, atingiu a Sagrada Escritura. Carta de Tiago, ele aceitou muito a contragosto e dizia que era a carta de palha. Palha, não tem nada, porque São Tiago é um homem prático. A fé sem as obras é morta. E ele queria dizer que só bastava a fé. Ele disse isso, e ainda esses dias eu estava estudando e vi que Zwinglio piorou mais ainda o que ele falou, que é outro reformador, né? Que para Zwinglio é a predestinação. Tem nada com obras. Se você for escolhido por Deus, você vai se salvar fazendo o bem ou o mal. E se você não for escolhido, também não adianta fazer o bem, você não vai se salvar. Veja, doutrinas loucas, né? Desvairadas, mas que passaram e estão aí. Então, Lutero, sobretudo, ele vai tirar esses livros, porque é o argumento que ele tem. Ele escreve 95 teses e prega na porta da igreja, né? E ali, uma das teses é contra o purgatório. E aí, um monsenhor, e abriu a discussão. Aí foi um monsenhor lá discutir com ele. E argumentou o tempo todo com o livro de Macabeus, onde aparece a passagem que Judas Macabeus manda oferecer um sacrifício pelos mortos e mortos que não morreram bem. E ele, então, a única saída dele é dizer que esse livro não é inspirado. Mas para tirar esse, qual era o argumento? Era preciso tirar os outros também. Então ele tira 7 livros da Bíblia, né? Veja o caráter de orgulho, de prepotência de Lutero, né? Então aí surge essa divisão e essa perda, né? Mas o que nós vemos é que eles têm 66 livros, né? Então eles têm a palavra de Deus um pouco prejudicada, né? Sem esse livro. Por exemplo, livro da sabedoria. Quantas vezes nós temos aqui na nossa liturgia leituras do livro da sabedoria? O próprio livro de Macabeus, né? Baruque, o profeta, não tem na Bíblia protestante. Então vejam, né, o prejuízo grande que é. E este elo, né, importante com a vida é também mostrado na palavra de Deus hoje, né, quando se fala contra Jesus, né, porque os discípulos não lavavam as mãos para comer, né? E a gente, mas eles têm razão, a gente tem que chegar em casa, ainda mais aqui no Brasil, né, nós tomamos banho, né, mais do que em muitos países nos lavamos, é uma coisa boa. E aí vão repreender lá os discípulos de Jesus comendo com a mão suja mesmo, né? Então você veja, né? Será que Jesus era contra a higiene, meu Deus? Evidentemente que não, né? Mas aqui tem um debate importante, né? Eles sabem muito bem cuidar do corpo, né? Da aparência, do exterior, né? Hoje estamos muito assim, né? Você fala, vamos fazer um jejum aí, né? Lembrando aí a paixão de Nosso Senhor. Aí, agora, fazer a dieta, né? Fazer um jejum para ficar elegante, aí todo mundo quer, né? Mas o jejum penitencial, que ultrapassa até, não é, meramente não comer, mas é a contrariedade dos próprios gostos, né? Eu posso fazer um jejum também de um seriado que eu gosto de ver, a penitência, né? De tomar alguma bebida que eu gosto, né? Enfim, vai por aí afora, né? Então aqui Jesus se bate contra eles, porque ele vê o quê? Que eles estão preocupados com a higiene do corpo, dos pratos, de tudo, mas não têm a mesma preocupação com a alma, né? E por isso Jesus vai dizer, né, que o que torna impuro o homem não é o que entra, mas o que sai dele, sobretudo o que sai do coração, sai da mentalidade errada, né? Ele dá uma lista aqui, não é? Veja como é que nós estamos: imoralidades,
Nós vivemos um mundo que é imoral, não só no sentido, né, quando a gente fala imoral, pensa muito nos pecados sexuais, não. A imoralidade é tudo aquilo que não está de acordo com a verdadeira moral, com o comportamento, com o bem. Roubos, não precisa nem falar, né? Assassínios, adultérios, né? Olha aí, a falta de pureza, né? Ambições desmedidas, nem se fala, né? Ainda bem que isso não acontece no Brasil. Maldades, fraudes, mais uma vez, sem comentários. Devassidão, inveja. A inveja tremenda, né? A inveja é a tristeza, não é só de não ter, é a tristeza de não ter e que o outro tem. O invejoso gostaria de ter e que o outro não tivesse. Isso é que é a inveja propriamente dita. Calúnia, orgulho, veja aí quantas criaturas soberbas, falta de juízo. Todas essas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Então, eles estavam preocupados com a impureza das mãos, do corpo, mas não tinham a pureza de coração que Jesus fala. Esse que é o problema. E a pureza de coração é que vai salvar a nossa alma, que vai nos salvar. Evidentemente, estou a favor, tome banho, lave as mãos, faça tudo direitinho. Mas esse mesmo zelo que tem pelo corpo, precisamos ter também pela nossa alma. Então hoje, dia 1º de setembro, podíamos fazer aqui um propósito, né? Vamos ler um livro da Bíblia em setembro? Você lê tanta coisa, né? Ou não lê, quem não lê, então vai fazer um exercício de leitura, é muito bom, né? Pega um livro curto. Pega, por exemplo, o Evangelho de São Marcos, é o evangelho mais curto. Uma carta de São Paulo, né? A carta de São Tiago também, né? O profeta Ezequiel, que está sendo pedido pela igreja, né? Meditar, não é? Ou um dos profetas, enfim, leia um livro. Pode ser que você vá aí desencadear um processo de amor à leitura à Sagrada Escritura. Vamos ver então no último domingo, quem conseguiu ler aí um livro da Sagrada Escritura. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.